Pai, teu servo está nas tuas mãos, Senhor, faz segundo a tua vontade, Pai querido, que ele venha transmitir a tua palavra, que nós venha guardar, Senhor, nossos corações, Pai, como diz o salmista Davi no Salmo 19, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Nós viemos aqui para receber a bênção, o dono da bênção está aqui nesse lugar, eu creio, Senhor. Eu já recebi minha bênção, eu creio, cada um que vieram aqui também já receberam sua bênção. Só de estar aqui na tua casa, Senhor, é um privilégio muito grande, Pai. Eu creio, Senhor, e cada um, aqueles que não puderam vir, Pai, vai de encontro dessas vidas, Papai querido, que não pode sair, Pai. Ó Deus, levanta quem está caído, Papai querido, quanto está triste, Pai. Quanto está, Senhor Jesus, afastado da tua casa, que ele possa retornar para a tua casa, que o Senhor está de braços abertos para receber teus filhos. Eu creio que o Senhor chamou de cada um de nós de filho, Pai querido. Abençoa grandemente, Pai. Toma a direção nesta noite, Pai, do teu céu, Pai, que vai ministrar a tua palavra. Eu creio que nós venhamos, Senhor, abrir os olhos, Senhor Jesus, Pai. Ouvido para ouvir, Pai. Os olhos para enxergar, Pai. E a boca para falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que reina para todo sempre, toda a minha família, Pai, coloco na tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa noite feliz, onde o mundo cristão, e também o judaico, né? Mas mais o cristão, aqui no Ocidente, né? Comemora-se. Que dia que se comemora hoje? A Páscoa. Glória a Jesus. Graças a Deus. Comemora-se a Páscoa. E mais especificamente hoje comemora-se a ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso Senhor não está morto. Eu digo sempre, nós não somos viúva do Cordeiro, nós somos noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. Não é? E eu quero alertar a igreja que eu estou com uma suspeita de arrebatamento. A qualquer momento Jesus pode me arrebatar juntamente com a igreja. Se você ficar, não diga que foi coronavírus. Foi Jesus que veio buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Viu? Eu brinco assim, mas nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Sim ou não, irmãos? Glória a Jesus. Para hoje. Para hoje. Ou quer esperar primeiro terminar isso aí, depois termina a primeira quarentena, depois Jesus volta. Volta hoje. Volta agora. Graças a Deus. Aleluia. Então, nós gostaríamos de ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor em Números, no capítulo 20. Números é o quarto livro da Bíblia. Irmãos, eu estava aqui pensando nesses dias, né? E refletindo um pouco, se Jesus tivesse nos nossos dias andando aqui na terra, ele teria um problema sério com as autoridades. Jesus teria um problema sério, porque Jesus um dia viu um cego. Ele falou, dentro dele, ele disse, eu quero curar esse cego. Ele falou, ele cuspiu no rosto dele. Tá, já imaginou Jesus andando e cuspir nos olhos de um cego? Mas interessante, o cego enxergou. O outro, ele foi mais além. Ele cuspiu no chão, fez lama e jogou no rosto do outro. Falou, agora você vai se lavar, que você vai ser curado. Já imaginou? Aí eu fiquei imaginando, se hoje os crentes de hoje fossem seguir Jesus, Jesus passando lá pelo leprosário, onde estavam os leprosos, né? Jesus passava os leprosos gritando, ia estar cheio de discípulos atrás com máscara, com luva, com aquele negócio todo lá, com medo de pegar a lepra, porque lepra era um negócio terrível no tempo, igual muito pior do que hoje esse negócio aí, né? Ia estar todo mundo apavorado, perigava Jesus ser preso. E a mulher do fluxo de sangue, pensou, uma mulher com hemorragia, encostou em Jesus, Jesus sabendo disso, mas o nosso Senhor Jesus, ele é maior do que qualquer pestilência que possa acontecer nesta terra. Meus irmãos, o povo de Deus, ele é guardado, e temos uma viva esperança, graças a Deus. Nós, no texto de Números capítulo 21,
falei 20, 21, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos seu assento glorificando o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto um relato glorioso. O escritor, que nós sabemos que foi Moisés, escreveu o livro de Números, e ele relata, eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Ele relata que no meio do deserto o povo começou a murmurar contra Deus, e murmurava contra Moisés. Murmurava contra Deus porque dizia que Deus não era Deus suficiente para os tirar da terra do Egito e os levar para a terra prometida. E contra Moisés, dizendo que ele não era enviado. Uma murmuração, eu disse aos irmãos, já é uma reclamação descabida em relação a Deus. Não é? Eles, pois, fazem aqui uma acusação que não tem nexo. Não tem nexo. Primeiro, eles dizem aqui: por que nos fizeste subir do Egito? Irmãos, eles eram escravos no Egito. Eles estavam escravizados no Egito. E agora Deus tira esse povo do Egito. E esse povo que antes era escravo do Egito, agora passa a servir ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E vem a pergunta: por que nos fizeste tirar do Egito? Pois aqui nem pão nem água há. E aqui, irmãos, se registra uma mentira, para começo de conversa. Uma mentira. Mas antes de eu provar que isso é uma mentira, o mais sério vem no final do versículo, que ele diz: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Irmãos, eles chamavam de pão vil o maná que descia do céu. O maná que Deus havia mandado do céu. Então, quer dizer, por que eles estavam mentindo? Porque havia pão. E o pão vinha e descia do céu. Ninguém plantava, ninguém colhia, ninguém comprava, e o pão chegava na mesa deles de graça. Em Êxodo, no capítulo 16, e o versículo 4, quando há o relato dessa passagem, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja, escute bem isso, se anda em minha lei ou não. O Senhor fala: eu vou mandar pão do céu. A escassez vai estar brava, mas para o povo de Deus haverá pão do céu. Quantos podem glorificar a Deus? Vai ter escassez e fome, mas haverá pão do céu. Por que haverá pão do céu? Para que eu veja quem anda ou não na minha lei. Este tempo é o tempo que Deus está provando aqueles que andam e que não andam na sua lei. Aqueles que andam e que não andam.
haverá pão do céu. Mais ainda, no mesmo capítulo 16, o versículo 13, está escrito: e aconteceu que à tarde subiram codornizes, isso é, codornas, né? Pode-se dizer, para a gente parafrasear aqui, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia, isso é, estavam mortos, né? O orvalho ao redor do arraial, isto é, sobrevoaram uma grande quantidade de pássaros. Quando passaram em cima do arraial, morreram e caíram, para que o povo saísse de tarde e colhesse e tivesse carne para comer. Então eles tinham pão e tinham carne, justamente o que eles murmuraram, dizendo: nós não temos nem pão, né? E não temos o que comer. Então, primeira mentira, não temos o que comer. Tinha sim, Deus mandava do céu pão e carne. Já imaginou? No deserto você tem pão e carne. No deserto, aquela revoada que chama, né? Aquela revoada de pássaros passando em cima do arraial. Mas o Deus que é dono da minha vida e da sua, é o mesmo Deus que é dono dos pássaros e é dono de todos os animais da terra. Na hora que os pássaros voavam por cima do arraial, o Senhor dizia: morra aí! Eles morriam e caíam. E o povo saía de casa e pegavam os pássaros e assavam, cozinhavam, comia pão e comia carne. Mas eles disseram também que não havia água. E um pouquinho antes do texto que nós lemos, no capítulo 20, versículo 11, diz aqui: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação toda e os seus animais. Então a murmuração deles era totalmente descabida, porque havia pão, havia carne, havia água, havia sustento. No tempo da escassez, no tempo da miséria, no tempo do isolamento, havia provisão de Deus para o povo do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus na noite deste dia? Há provisão para nós. Há provisão. Eu já sei de notícia de gente que depois da peste, depois do isolamento, está ganhando mais dinheiro do que antes. Está ganhando mais do que antes. Não me peça explicação agora. Mas está ganhando mais do que antes. Por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, ele tem os seus caminhos. Tudo acontece, diz aqui o irmão Assis, antes da gente falar, ele estava falando que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diz mais o texto: aqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo coopera para o bem. E o Senhor, então, quando vê a reclamação do povo, o Senhor se enfurece contra o povo. E então manda as serpentes ardentes, as serpentes venenosas. Serpente ardente é aquela que morde e queima, né? Manda serpente venenosa. Irmão, o que tem de serpente venenosa por aí nos dias de hoje? O que tem de serpente, enquanto nós estamos aqui, eles estão lá nos palácios, né? Nos gabinetes, fazendo reuniões, os irmãos sabem que tudo, eu não posso falar aqui algumas coisas, mas tudo tem uma coisa por trás, tem tramas por trás. Nós vamos fazer assim, assado, para prejudicar A ou B, e o povo sofrendo, e o povo ali, não gemendo, e aqueles que têm o poder muitas vezes estão tramando coisas, e aqui, e vai para um lado e vai para o outro. Mas nessa noite eu quero dizer que para quem está debaixo da nuvem do Senhor, aqueles que estão no arraial de Deus, não faltará pão, não faltará carne, não faltará água. Aleluia, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia, Jesus disse: eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede, porque far-se-á nele uma fonte que salta para a vida eterna. Glória a Jesus. Agora, irmãos, aí o Senhor, ele manda fazer uma serpente de metal. Ele manda fazer uma serpente de metal. E essa serpente de metal, ela foi pendurada. E diz o texto aqui, para a gente não se prolongar muito, diz o texto que o Senhor disse mais ou menos o seguinte: olha, todo aquele que for mordido pela serpente e olhar para a serpente que foi pendurada, aleluia, esse tal ficará vivo.
todo aquele que for mordido pela serpente, olhar para a serpente de metal, aquele que olhar para a serpente que o Senhor mandou construir, esse tal ficará vivo. Nesta noite nós estamos aqui, irmãos, não porque queremos aparecer, e nem porque alguém aqui quis mostrar que é mais santo do que o outro, nem para mostrar que tem mais fé do que alguém, não. Nós só estamos levantando a serpente de metal. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos ordenou: ficai, pois, em Jerusalém, no tempo da prova da adversidade, é o tempo da igreja clamar ao Senhor. A igreja não para. Alguém diz aí, a cidade não para, o país não pode parar, isso e aquilo não pode parar. Eu digo, a igreja do Senhor Jesus não para, porque o nosso Deus não dorme, não tosqueneja, não dormita. O nosso Deus é aquele que é o guarda de Sião, o pastor de Israel. Ele não deixará o seu povo órfão. Não deixará. Oh, aleluia! E esta serpente, nós sabemos que ela é um tipo, isto é, ela é uma figura. Esta serpente pendurada numa haste é uma figura da própria crucificação do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 3, João capítulo 3, e o versículo 14, é o próprio Jesus, ou melhor, o próprio João, que, relatando o seu Evangelho, fala sobre Jesus. Ele falando com Nicodemos, ele diz: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Maravilha. Como Moisés que levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Prefigurava a crucificação de Jesus. Por que estou falando isso nessa noite? Por que esse texto nessa noite? Porque hoje é Páscoa. E a Páscoa, ela simboliza a passagem por cima, né? A palavra Páscoa é passar por cima. Ela simboliza a passagem do anjo da morte, quando eles estavam no Egito, todos, cada um nas suas casas. Os egípcios estavam em casa e os judeus também. O povo de Deus estava em casa e os egípcios também. Só havia uma diferença nos umbrais das portas, né? Do povo de Deus havia ali o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. E na hora da mortandade, né, como diz o Salmo, a peste ela assola a noite e a mortandade ela assola o meio-dia. Neste caso, a mortandade assolou a meia-noite. Né? À meia-noite, o anjo da morte passou ceifando os primogênitos ali do povo. Aqueles egípcios que ouviram, tiveram egípcios que ouviram essa instrução, e mesmo que não eram israelitas, eles também aspergiram o sangue sobre as suas portas e foram poupados. Os irmãos sabiam que muitos judeus saíram junto com o povo de Israel do Egito, porque foram poupados. Nem eram crentes, nem eram judeus, nem eram do povo de Deus, mas ouviram a determinação do Senhor e fizeram conforme a determinação do Senhor e foram poupados. Há muitas pessoas que nem crentes são, mas eles estão invocando o Senhor. Nós temos um presidente da República, nunca antes na história dessa nação nós vimos alguém falar, numa semana dita santa, né? Na semana dita santa, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe. Nós nunca vimos falar isso aí, aqui no Brasil. Nós nunca ouvimos o povo todo compungido, vamos fazer orações, vamos ali cada um se apegando, eles falam assim, né, na sua fé, mas isso significa o quê? Todos eles, mesmo sem conhecer o caminho, sabem que existe um caminho, existe um Criador. Toda alma, diz o Salmo 42, que toda alma ela brama para encontrar com o seu Criador. Algumas almas bramam e não encontram, mas nós, os que estamos aqui, encontramos com o Criador, e por isso estamos alegres. Aleluia. Aleluia, meu Deus. E aqui, irmãos, então quando o povo de Israel foi liberto, ali o Senhor determinou: então faça a Páscoa, comemore esta data, porque o
os primogênitos do povo de Israel e daqueles que ouviram a voz do Senhor foram salvos da pestilência, foram salvos do anjo da morte que ceifou os primogênitos. Glória a Jesus. E assim como aconteceu no passado, acontece também nos dias de hoje. O Salmo 34 e versículo 5, o salmista diz: olharam para ele e foram iluminados. Aqueles que olham para Jesus, assim como os que olhavam para a serpente no deserto, aqueles que olham para Jesus, eles são iluminados, eles não ficam em trevas. O próprio Senhor Jesus diz, João 8:12, aquele que crê em mim, ele não anda em trevas. O que é andar em trevas? É andar apavorado, andar em pânico, andar sem saber para onde vai, andar sem saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer com a minha família. Será que alguma coisa ruim vai acontecer? Descansa o teu coração. Aquele que anda com o Senhor não anda em trevas, porque a luz do Senhor te ilumina. O apóstolo Paulo fala que aquele que é espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém discerne. Discerne espiritualmente este momento, meu irmão. Discirna espiritualmente este momento. Não discirna como os da ciência. Nem os cientistas sabem o que falam na sua totalidade, não conhecem direito o que está acontecendo, mas o povo de Deus nem precisa saber. Nós sabemos que temos um guarda, um protetor. O nosso Deus está conosco, e o salmista diz: eu não temerei o que me possa fazer o homem, nada se me pegará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a Páscoa era esse simbolismo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, quando ele está discorrendo aos coríntios acerca de algumas verdades do reino de Deus, 1 Coríntios 5 e 7, ele fala: alimpai-vos, pois, do fermento velho. A Páscoa tinha que ser comemorada com pães sem fermento, isto é, simbolizando a pureza. Alimpai-vos nesse tempo de Páscoa. Nesse tempo de Páscoa, alimpai-vos do fermento velho. Alimpai-vos da mistura. Não misture dúvida e fé na sua mente. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, olha o que Paulo diz, foi sacrificado por nós. Pelo que, eu quero dizer isso aqui, eu quero que você glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, isto é, não com a mistura do mundo. Não é festa como alguns querem fazer. Vamos fazer churrasco, vamos fazer algazarra, vamos fazer isso e aquilo. Não, fazer festa não com fermento velho, não de maldade, nem festa de malícia. Não é para fazer baile, não é para fazer forró, não é para fazer festa mundana, mas com os asmos, isso é, com os pães da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo, ele fala: não faça festa segundo o mundo. Alguém está agora estão reprisando, querendo reprisar, até reprisar os jogos de futebol, reprisar alguma coisa para entreter. O negócio é entreter você em frente da televisão, é entreter. Nunca foram tão bem pagos as ações da Bolsa de Valores, das televisões, dos programas televisivos. Nunca aconteceu isso na história das emissoras. Sabe por quê? Porque o negócio é entreter. Estão dando até de graça. Assine aqui, assista de graça, e assim, fique aí mesmo na frente o tempo todo, sem deixar. Olha, não perca o lance. 24 horas por dia você tem programação. Mas alimpai-vos nesta Páscoa, alimpai-vos do fermento velho, aleluia, e vos revistais com os asmos da sinceridade. Seja sincero diante de Deus. Que esse tempo seja um tempo de adoração, que esse tempo seja um tempo de oração, que esse tempo seja um tempo de leitura da palavra, que esse tempo seja um tempo. A você que reclamava que não tinha tempo, não é?
que reclamava que não tinha tempo para fazer nada, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada. Agora você tem tempo para tudo. Tem tempo para ler Bíblia, tem tempo para tudo. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Glorifique a Deus nessa noite. E aí, irmãos, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Senhor Jesus, ele foi levantado no deserto. Só que a história não terminou aí. Porque se a história do Senhor Jesus terminasse na cruz, você iria para Jerusalém e visitaria o túmulo de Jesus, assim como eles vão para Meca para visitar o túmulo de Maomé, assim como eles vão visitar o túmulo de Confúcio, assim como eles vão visitar os túmulos de Buda, assim como eles vão para Roma para ver a cripta onde foram sepultados os padres antigos da igreja. Mas não faça, a igreja não faz isso, porque o nosso Redentor vive. Se você for para Jerusalém é só para passear, porque se você chegar no local onde está descrito, onde está a inscrita que Jesus foi crucificado, você encontrará uma inscrição dizendo: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. O nosso Senhor Jesus não está morto, ele já ressuscitou. Por isso nós podemos comemorar nossa Páscoa, não a Páscoa de um Cristo morto, mas a Páscoa de um Cristo vivo. Jesus está vivo. Eu digo mais, ele está presente aqui na igreja, ele está caminhando entre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós aqui nesta noite. Quantos podem glorificar a Deus na noite deste dia? Aleluia. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar. Aleluia. Crentes coroados também serão, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar.
Meus irmãos, glória a Jesus. Nesta noite, eu gostaria de avisar os irmãos, a irmã já falou aqui, eu gostaria de avisar os irmãos que os cultos na igreja, mesmo sem a gente ter a proclamação ao público, mas os cultos na igreja continuam ocorrendo, não é? Os irmãos estão aqui nos mesmos dias de culto normais, estão aqui e estão sendo abençoados pelo Senhor. Nós ainda não estamos em estado de sítio, nós ainda não estamos em guerra, né? Não há motivo para pânico. Nós podemos ainda cultuar ao Senhor de forma moderada. Então, nós temos culto na terça, temos culto na quinta. Nós vamos sábado, os irmãos prepararam um kit para a Santa Ceia. Então, quem quiser no sábado participar da ceia, né? Então, você sabe aonde está local. A igreja não vai mudar de lugar, né? Não precisa dizer mais nada, né? Quem quiser participar da ceia, você vai participar. Os kits são individuais, ninguém vai encostar em nada. Todas as regras de segurança sanitária estão sendo obedecidas e vão os irmãos que quiserem se. Os irmãos que porventura possuem, que eles estão chamando aí no nome feio aí, negócio, que possuem alguma enfermidade que porventura não possam de forma alguma se deslocar, aí nós vamos ter de levar a ceia para os irmãos. Esse que não possa deslocar, quem quiser, o restante, quem quiser participar da ceia, vai haver a distribuição da ceia. A ceia é para aqueles que amam a Jesus e aqueles que comungam da mesma fé, não é? A gente faz adaptações, irmão. A gente vai, o povo de Deus, olha, não tem um povo na terra que é mais adaptável do que os cristãos. Nós temos, está pensando o quê? Imagina os irmãos na China. Está pensando que a igreja na China parou? Está pensando que a igreja na China parou? Imagina naquele tempo que estava tudo aberto, eles já tinham que fazer culto escondido. Imagina os irmãos na China. Muito mais, aqui nós estamos no Brasil, um país livre. O nosso país, ele é laico, isto é, não tem religião oficial, sim, mas não é nem laicista e nem ateu. Nós não estamos num país ateu e nem laicista. Então nós podemos professar a nossa fé. Claro, sem desrespeitar autoridade nenhuma. Agora eu oro a Deus pelas autoridades, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, que rapidamente, assim que as coisas melhorarem, nós vamos voltar à nossa atividade normal. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Se você souber de algum irmão que está em necessidade, entre em contato, comunique conosco e nós vamos atender de acordo com as nossas possibilidades. Não é isso? Não tem possibilidade, não somos do governo, não tem verba nenhuma a não ser a contribuição dos irmãos. Inclusive eu peço aos irmãos, né? Tanto aqui, quem for ouvir depois da transmissão, está ouvindo agora, se você ainda não entregou o dízimo, a oferta, a contribuição, irmãos, esse local é alugado, não é? Nós temos outros, e o mundo não para. Eles têm alguns programas para as pessoas, mas o mundo não para e as cobranças também não. Nós precisamos continuar, sempre fomos honestos, né? E continuaremos honestos, quitando com as nossas obrigações. Em nome de Jesus, crendo que daqui para o final do mês o Senhor vai dar termo a essa situação. Quantos creem assim comigo? Eu creio. Em nome de Jesus. Mas não descobriram. Irmão, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. A Bíblia fala que foi Deus que mandou as serpentes ardentes lá para o povo. E o próprio Deus deu o livramento. Então, o Deus que, de acordo com Ele, permitiu que essa peste, essa virulência acontecesse, é o mesmo Deus que vai nos dar um escape em nome de Jesus. Quantos podem crer nesta palavra? Então, se coloquem em pé, vamos agradecer ao Senhor. O pastor Carlos aqui vai agradecer ao Senhor. E nós louvamos a Deus pela boa cooperação dessa noite. E aí, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oramos a Deus, pedindo a Deus que nos leve em paz
para o nosso lar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, ó Pai, nessa noite, ó Deus, por esse trabalho que foi realizado em teu nome, ó Pai. Meu Deus, assim, ó Pai, como tu nos trouxeste, meu Deus, leva nós, ó Deus, na tua bendita paz, Senhor. Dando, meu Deus querido, a cada um, meu Pai, uma noite de sono, ó Pai, e um dia amanhã na tua presença, Pai. Meu Deus, que nada possa parar, Senhor, o nosso projeto diante da tua presença, meu Deus. Nada, ó Pai, venha deter, Senhor, aquele que está firme, meu Deus, diante da tua presença, Pai. Nada, Senhor, nada, ó Pai, venha impedir, ó Pai, nós te adorar, te glorificar o teu nome, meu Deus. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam aí, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.